Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E hoje nós vamos falar sobre terrorismo nutricional. Será que não é melhor a gente ter inteligência nutricional? Como que a gente usa a nossa capacidade, através de um profissional muito experiente, a nos ajudar a alimentar melhor? E várias outras alternativas, a Monjaro e outras coisas. Nós vamos conversar com ela, que é especialista nutricionista, Dani Uchoa. Seja muito bem-vinda. Prazer, obrigada pelo convite. Esse sotaque é da onde? Maceió. Maceió? Você está aqui em Jundiaí faz pouco tempo. Eu estou morando em São Paulo, na verdade. Em São Paulo. Cheguei em dezembro. É. E aí eu também trabalho aqui, tenho um consultório aqui em Jundiaí. Então tá Estou bom. atendendo aqui. Porque eu olhei você na internet, você tem mais de 100 mil seguidores, você é uma pessoa bem querida e famosa. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais perguntas lá que nós vemos. E você fala muito sobre o terrorismo nutricional. Explica para as pessoas e para nós aqui o que é o terrorismo nutricional e por que você já bate nessa tecla como pioneira há muitos anos. Eu combato o terrorismo nutricional na internet, no meu canal, há muitos anos, porque eu quero ensinar as pessoas que não é um alimento por si só que a pessoa engorda, não é um alimento que faz você engordar. É o contexto. Então, existem muitos profissionais por aí que colocam um terrorismo nutricional nos alimentos, né? E falam que carboidrato faz mal, que leite faz mal, e não é essa a verdade. A verdade é que precisa as pessoas pararem de ter esse medo de comer um pão tranquilamente, sem precisar tirar o miolo e ser feliz. Sim. Só que você tem estratégias, claro. A gente coloca uma proteína para diminuir o índice glicêmico. Então, são estratégias que a gente utiliza para que você não tenha picos elevados de glicose, na insulina. Então, tem uma paciente minha que ela fala assim: Dani, eu tiro o miolo do pão. Eu como, mas eu tiro o miolo. Eu falo, por que? Vai ser feliz. Não é o miolo do pão que vai engordar, só que ela come uma salada e ela enche de azeite ali que está cheio de caloria. Então, não é sobre isso. Tá. Então, eu combato, de fato, o terrorismo nutricional, mostrando para as pessoas que é só questão de comer comida de verdade, que está tudo bem. Mesmo porque isso afeta psicologicamente, né? E se pais são assim, pode influenciar crianças, podem ter outras alterações em crianças. Eu já vi casos que pais tão preocupados com isso acabaram contaminando criança e adolescente, que levou a uma doença. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão vira um terror. Eu tenho pacientes adolescentes, eu atendo muito, adolescente a partir de 12 anos. Isso. E paciente que entra lá no meu consultório, quando ele olha para a balança, ela chora. Ela chora, ela não quer pesar na balança, com medo. Exatamente. E é outra coisa também que eu falo, não é o peso na balança que vai falar, ou que eu vejo a composição corporal. Sim. Em relação gordura e músculo. Então, se você eu tenho 60 quilos, o paciente tem 60 quilos, mas ele tem mais gordura do que eu tenho mais músculo. E o músculo é uma reserva de saúde, aumenta o metabolismo. Então, quanto mais músculo você tiver, melhor. Exatamente. Então, eu mostrei para ela que ela teve uma redução grande de peso e eu mostrei e aumentei, né, a massa muscular dela. Então, a gente fez esse trabalho de composição corporal e eu mostrei que não é a balança que dita a regra. Sim, existe uma ciência por detrás que é para equilibrar isso tudo. Isso. Baseado nesse equilíbrio, eu quero fazer uma pergunta, porque hoje está se muito usando o Monjaro. E o que acontece se a pessoa usa o Monjaro sem orientação nutricional e de exercício? O que pode acontecer e o perigo disso? Inclusive eu lancei um protocolo na internet, porque eu não consigo atender todos, né, no Brasil inteiro, e eu trabalho há 5 anos. As pessoas hoje em dia, depois das canetas, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E por isso estou tomando sozinha, aleatoriamente, sem acompanhamento, e perde músculo. Eu tenho um paciente que está com sarcopenia, perdeu de 15 quilos, perdeu 10 de músculo, mas estava achando que estava tudo bem. E eu precisei intervir rápido, mostrar para ela que ela estava completamente enganada, que aquilo ali estava fazendo muito mal, porque o músculo que você constrói hoje é uma reserva de saúde para sua velhice. Sim. E aí ela perdeu 10 quilos de músculo. Para você construir 1 quilo já é um sacrifício. E aí eu tenho que mostrar para a pessoa o quanto ela está errada sem acompanhamento, porque o meu acompanhamento faz com que você perca gordura
mantenha a massa muscular ou aumente, né? Eu não fecho o protocolo, eu não negocio. Tá. Não tem. O combinado é, fechou o protocolo, tem que fazer exercício físico. Porque senão eu não nós vamos gosto. ter outro problema grave lá na frente. Vai ter, futuramente você já Tá. vai... Então, a pessoa que está com uso de Mounjaro e está escutando essa entrevista hoje, esse bate-papo, quais são os exames que são necessários e o acompanhamento necessário para que o emagrecimento seja saudável? Como que é o monitoramento disso? O que a doutora faz, Dani Uchoa? Eu não fecho antes de ver os exames, né? A gente precisa ver que metabolicamente como é que ela vai estar. Homocisteína, PCR, inflamação. A inflamação em si, a pessoa que quer emagrecer, ela tem a gordura inflamatória. Não existe uma dieta anti-inflamatória, né? Existe o quê? A pessoa tem um excesso de gordura e aquela gordura inflama. Tá. E aí, quando a gente elimina essa gordura, todos os exames de sangue, eu tenho resultados incríveis, assim, que 5 quilos, 6 quilos. Quando perde essa gordura, os exames metabólicos melhoram todos. Eu tenho pacientes que deixaram de tomar remédios de pressão. Tem um exemplo aqui. Sim. Que ela perdeu 10 quilos, porque ela perdeu 10 quilos de gordura. E aí ela foi no cardiologista, ele deu parabéns, porque todos os exames dela estavam excelentes e não precisa mais tomar um remédio de pressão. Ela é Uber, né, faz transporte, e aí incomodava muito ela ter que tomar diurético, e a pessoa que está no carro, dirigindo. E aí a gente conseguiu, através dessa redução, ela diminuir a inflamação e diminui. Quanto que reduziu de gordura, você sabe? Você lembra de cabeça? Foram 9 quilos de gordura. É porque ela aumentou a massa magra. Aí ela faz a troca. Que legal. Que é o melhor. Que é o melhor. Você trocar. Agora a gente está no processo para ela aumentar essa massa magra. Que aí aumenta o metabolismo, que ajuda a emagrecer e tudo mais. Eu vejo que você fala sobre o emagrecimento quando a pessoa está na maturidade e na menopausa. O que acontece com o metabolismo e por que precisa de ajuste? O que acontece com a mulher aí 40 a mais e o metabolismo dela? Eu sou exemplo, né? Eu tenho 50 anos, eu entrei na menopausa com 49 anos. Tem 50 anos? Tenho 50. Eu vou fazer 51 agora, 23 de abril. Tá. E o que acontece? A mulher tem um exame, que é o FSH, né? Que detecta ali que a mulher está na menopausa, ele dá um aumento significativo e estradiol, testosterona cai zero praticamente. E o que ocorre? Quando esses hormônios caem, o estradiol, por exemplo, que é um hormônio que detecta, que ele desenha o corpo feminino, é um hormônio feminino, nas curvas femininas. Então, quando ele zera, ocorre assim coisas absurdas no corpo da mulher, né? A mulher tem insônia, tem depressão, irritabilidade, o forgasto. Então, tudo isso são sintomas devido a esses hormônios ficarem zerados. Sim. E o que eu sugiro hoje em dia, que eu acho inegociável também, infelizmente tem profissionais que ainda não têm essa cabeça... Mais refinada, mais direcionada para que hoje os hormônios são bioidênticos, né? Sim. E aí eles protegem contra o câncer. Estudos robustos mostram que esses hormônios eles protegem contra o câncer. Sim. Agora, os sintéticos, como anticoncepcional, que toma facilmente aí na farmácia, ele realmente causa câncer. Então, as mulheres precisam fazer essa reposição hormonal para ontem. Eu acho que não tem... E a alimentação, que ajuda muito, mas a alimentação com a reposição hormonal, exercício físico, transforma a mulher. É o que transforma. Mas acontece uma diminuição metabólica, não acontece? Muito, 50%. A partir dos 40 anos. Porque há muitas queixas, assim, a pessoa às vezes fica mais velha, depois dos 40, fala, eu fazia dieta de algumas semanas, voltava meu peso. Hoje, estou comendo alface e não estou emagrecendo. Porque você não é o que era 30 anos atrás. Seu metabolismo não é o mesmo. O que eu comia aos 30 anos de idade, hoje, aos 40, 50 anos, já não é mais o mesmo metabolismo. E reduz também o músculo, você reduz. Então, você precisa treinar cada vez mais para aumentar, ter uma oferta proteica grande, muito exercício físico, realmente, para poder você ter esse metabolismo funcionando legal. Sim.
O que a gente percebe junto com as nutricionistas focadas em infantil é que às vezes existem crianças que são meio mimadas e gostam de comer do jeito que elas são. Só que existe que o adulto cresce e às vezes o adulto fica meio mimado. O que é um adulto mimado que você fala que eu achei interessante? Então, o que é um adulto mimado e quais são os comportamentos de um adulto mimado? A gente tem que fazer o que precisa fazer, não é o que a gente já faz o que a gente quer. Se eu quiser agora ir ali tomar um sorvete, eu vou tomar. É isso. Eu estou fazendo o que eu quero. E 10 bolas de sorvete. Então, eu não gosto disso, eu não gosto. Não. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Precisa fazer exercício? Tem que fazer exercício. Eu não gosto de comer. Claro, quando eu monto uma dieta com o paciente, eu estava com ela, essa paciente também que está aqui, ela falou, a nutricionista colocou vagem e eu não gosto. Substitui, né? Dá para substituir. Eu faço a seleção direto com o paciente na sala. Sim. Eu monto a dieta com o paciente na sala. O paciente monta junto comigo para eu ver a rotina. Eu faço um recordatório de 24 horas para entender a rotina do paciente. Faço a seleção dos alimentos para o que ele realmente gosta. E dentro dali a gente faz os cálculos que ele precisa. E aí não tem erro. Todo mundo que sai do consultório fala, é muito bom fazer sua dieta. Eu falo, não é dieta, é um plano alimentar específico para você, direcionado para você. E é isso que eu queria falar com você, mas no segundo bloco sobre o efeito sanfona. E aí o adulto mimado vai ter que ouvir algumas coisinhas. A gente volta depois do intervalo já com Dani Uchoa. Laboratório Fleming, com estacionamento próprio, gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sou o Coco Bambu, tem o melhor do Brasil. Olha só essa promoção imperdível. Camarão Coco Brasil. Para 2 pessoas, por R$ 99,90. Vai que é sua. Bora lá. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar, Dani Uchoa, nutricionista, 50 anos, não parece, porque come direitinho, combate o terrorismo alimentar para que você seja mais inteligente e tenha resultados, porque afinal de contas nós queremos saúde e bem-estar. Dani, a gente falou sobre o adulto mimado agora há pouco, mas existe a pessoa que ela não é mimada e faz só o que quer. Às vezes ela faz uma dieta, ela faz o que precisa ser feito, mas emagrece, engorda. Emagrece, engorda. Existe uma porcentagem gigante de pessoas que emagrecem e voltam a engordar. O que acontece com o efeito sanfona e como que a gente tem um antídoto? Um antídoto, não é para resolver isso daqui. Eu falo que é comer comida de verdade. E o que é comida de verdade? Peraí. Arroz, um feijão, uma carne, uma proteína, uma salada. Comida de verdade. Tá. Então, quando você come bem, você não tem compulsão ao longo do dia. Hidratação é essencial. Água, às vezes a pessoa acha que, eu tô com vontade de doce, eu tô com fome, e às vezes é desidratada, você precisa de água. Muitas vezes é isso. E você, quando come, que você segue lá a rotina, café da manhã, almoço, lanche, se der, jantar, você está ali calculado, todos os seus nutrientes, as proteínas, você não
tem essas compulsões, entendeu? Durante o dia. Sim. Então, é aprender a comer. O que é que eu ensino na internet? É você comer comida de verdade. Comer. Então, E não ter restrição. o segredo do efeito sanfona é você aprender a comer correto. Então, comer E comida comer. de verdade. Comer. Comer Comer. é a solução É para a isso? solução. As pessoas estão tendo muita restrição Então. alimentar, né? Fazem essas dietas loucas que tem por aí, todo tipo de dieta da lua, dieta do ovo, dieta... E aí é aquela coisa momentânea. Sim. Ela não sustenta. Por quê? Porque é muito restrita. Tá, você faz uma cetogênica, que é uma dieta com menos carboidrato. A gente tem algumas estratégias, né, que a gente abre, usa elas, o Mounjaro. A gente tem também estratégia para usar quando algum paciente tem indicação. Então, são estratégias, não é para sempre. Para sempre é você aprender a comer. E comer com quantidade adequada, para você ao longo do dia você estar satisfeito ali. Você não ter essa compulsão por doce, você não ter uma compulsão de querer comer tudo que você vê né, em casa. Você... É porque de noite, Dani, algumas pessoas têm uma fome que fala assim, ó, até a parte da tarde escurecer, eu sou um cara regrado. Depois entra alguém no meu corpo que tem uma alma de uma pessoa obesa, porque ele só quer comer doce. Me dá... Por quê? O que você acha? Não sei. Porque você não comeu bem durante o dia. Então, é o que eu imaginei. Você não comeu a quantidade que você o precisava. corpo vai gritar por uma energia, e aí nesse grito por energia, a pessoa pega e ataca a despensa e come um panetone inteiro. E também tem pessoas que têm problema realmente com compulsão, que precisa de medicamento, né? Eu tenho pacientes que aí quando eu vejo que é realmente não é um erro, não é uma falha no dia a dia alimentar, é uma compulsão. É uma compulsão. Mas às vezes a pessoa tem essa compulsão à noite e não é, porque não se alimentou correto de dia. É, isso eu percebo. Quando eu faço um jejum muito prolongado e à noite, mesmo eu comendo alguma coisa, me dá uma ansiedade por um doce, por algo que tem que vir aqui um negócio. E parece que você não está comendo com a boca, né? Você come com a barriga. Você quer colocar na barriga logo, porque às vezes você não sente nem o sabor direito daquele açúcar que você está comendo. Você está sem o açúcar no sangue. Porque o corpo está gritando por aquilo, eu quero logo, e aí você até extrapola, né? Porque você acaba comendo uma quantidade maior e errada. Então tá bom, explicou. Né? Tá bom, vou tentar fazer isso. Já vai ser meu paciente, não, mas, tá? Não, ele já vai ser meu paciente. Não, eu já fui 113 quilos e aprendi a controlar realmente, porque senão adulto mimado ou desregrado, a conta vem e depois acaba atrapalhando toda a performance, né? Porque a gente tem várias saúdes, não é só a física. Tem a mental, emocional, intelectual, social, familiar, financeira. E aí você descompensa você acaba descompensando tudo e começa a perder performance. Isso é muito comum, a gente percebe nisso. Mas tem um outro grupo de pessoas que às vezes come direito, faz dieta, mas não dorme bem. Então eu queria saber o seguinte, qual é o efeito do sono nessa questão metabólica e como que você aborda esse olhar com o sono em pacientes que talvez não estão tendo resultado? Quando você falou do jejum, eu aconselho sempre o jejum ele ser feito à noite. Tem gente que faz o jejum de manhã, passa o dia sem comer. Isso. Não. E principalmente quem tem problema de sono. Não é por quê? Porque a partir das 6 horas, até 7 horas no máximo, né? Você tem que comer uma quantidade, mais salada, proteína, no máximo até 7 horas. Se você tem algum problema com sono, você ativa um hormônio que ele é antagonista da melatonina. Ou seja, ele não vai produzir melatonina suficiente para você dormir. Fora que você tem que ter higiene do sono, você tem que, ali nas 9 horas, começar a desconectar o celular, abaixar a luz, tem todo um processo. Mas o jejum feito à noite, para quem tem problema de sono, é o melhor. Você para de comer ali às 19 horas e vai comer no outro dia um café da manhã normal, mais proteico, eu sugiro. E aí você elimina peso, você dorme bem e elimina só gordura. Dani Uchoa, a gente viu aí a importância, né, de várias coisas que você falou, mas a gente sabe que existe hoje os testes genéticos. E dentro da nutrição, hoje, quais são as alternativas e quanto que a genética contribui para um melhor
alinhamento da nutrição, porque a sua genética é diferente da minha, não só a cor de cabelo, de tudo mais. Mas existe também a questão nutricional e outras variáveis. Como que é feito esse exame? Como que você olha e como você faz esse alinhamento? E se a nutrição acaba ganhando por ter testes genéticos nisso? Muito, né? O teste genético veio exatamente para a gente ter uma precisão melhor, né? Você associar o teste genético com a nutrição, eu vejo a questão alimentar do paciente, né? Vejo também a questão psicológica, né? Se ele tem compulsão alimentar, obesidade, se ele tem um fenótipo da obesidade. Mesmo você tendo o fenótipo da obesidade, não quer dizer que você vai ser obeso. A epigenética, a gente muda o meio, né? Se você mudar hoje, os seus filhos, mesmo que carreguem esse gene, eles vão lhe acompanhar, porque você tem outro estilo de vida. Sim. Então a gente a gente não muda o DNA, mas a gente muda a forma que ele expressa. E a forma que ele expressa. Então, quando eu vejo que o paciente ele tem intolerância à lactose, ele é metabolizador lento da cafeína ou rápido, né? Porque você pode ser lento, você sabe se você é lento. Eu sou rápido. Você é rápido, né? Eu sou rápido da cafeína, você já do toma álcool. e já utiliza. Eu sou lento na absorção de vitaminas. Sou alto captador de lipídios, ou seja, tenho tendência ao aumento de colesterol, triglicéridos, essas coisas. Tenho dos 8 genes de diabetes, eu sou homozigoto para 7, tipo 2, o diabetes tipo 2. E eu fiz dos meus filhos, a Martina tem 5 anos, o Henrico tem 8, mas eu fiz deles logo que ele nasceu. Então eu tenho um mapeamento genético dos meus filhos. Maravilha. Então eu sei que eles não podem engordar, que eles podem ativar, por exemplo, um diabetes tipo 2. Sim. E aí você sabendo disso, né? Você sabendo, porque não é um diagnóstico, mas você sabendo disso, você vai ter uma conduta. Eu tenho uma paciente, os pais morreram de Alzheimer, né, os 2. E aí ela falou, eu queria saber se eu vou ter. E aí deu que ela tinha uma leve... um traço, né? Um traço, mas assim, ela estava beirando a diabetes. E diabetes causa Alzheimer. Sim, começa e aí eu a ter falei, você tem que... O que você vai fazer com essa informação? Sim. Você vai mudar o seu estilo de vida. E aí é sobre isso, não é que é um diagnóstico, mas é preventivo. Isso. Então, eu costumo dizer na brincadeira que é você descobrir o seu tendão de Aquiles. Então o tendão de Aquiles na mitologia levou aquela flechada no tendão. Então põe uma proteção ali. Tipo, o meu tendão agora tem uma proteção metálica que bater uma flecha não vai entrar. Então é criar essa proteção. E a doutora mesmo falou, né, Dani Uchoa? Você falou que não quer dizer que tem a genética que vai expressar. Né? Meus filhos podem não ter, porque a gente cuida da família ali no ambiente, né, de casa. Maravilha, então não vamos Você deixar... já tá com o caminho... Eu fui estudar isso porque acabei ativando diabetes tipo 2 quando eu engordei. Se eu não tivesse engordado, eu não tinha tanto pico de insulina. Insulina basal dava 70. E fui descobrir isso só depois, porque a glicada minha dava normal. Por que dava normal? Porque tinha um pico de hiper e um pico de hipo, de 47 de glicose, que é baixo de madrugada. Então, na média, não se dava tão elevada a glicada, mas eu tinha na curva glicêmica um pico absurdo de glicose, e aí a insulina basal, a insulina 30, 60 passava de 100. Aí o endócrino falou assim, isso é um diabetes? Eu falei, não é. Eu falei, E aí você vai tendo isso daí. Mas estava mapeado geneticamente. Então, o que eu fiz? Eu peguei e fiz nos meus filhos para eu poder ter blindagem. Sim. Não que vai ter, mas o que eu tenho que fazer para que aquilo que é a epigenética que a doutora falou. Muito bom. Dani Uchoa, você é uma simpatia, tá bom? Obrigada. Bom? Parabéns, a água de Maceió não envelhece, pelo jeito. Tem que trazer a água para cá. Seja bem-vinda a Jundiaí região, você está em São Paulo, mas também está aqui. Também. Conte com o Canal 25, com o Laboratório Fleming, com todos nós. Obrigado pela sua presença. Pessoal, esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Essa foi Dani Uchoa, essa simpatia. E para você, uma ótima semana. E até semana que vem com um novo episódio inédito de Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Beijo para vocês. Valeu, até mais. Obrigada. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Coco Bambu Jundiaí, o melhor do Brasil é a nossa especialidade.